Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo como você conhece não existe. Só existe agora. Só existe o que vibra dentro de você neste exato momento. E se tudo o que você chama de realidade for apenas um reflexo do que você acredita, menos mesmo sem perceber, talvez você esteja se perguntando, por que 21 dias? Por que esse número se tornou quase místico quando falamos de mudança interior? A ciência nos mostra que neurologicamente, esse é o tempo médio para que o cérebro crie novos caminhos, novas sinapses, novos hábitos mentais. Mas há algo mais profundo. Há um simbolismo oculto. 3 semanas, 3 ciclos de 7 dias. O número da criação, da transformação e da integração. A maioria das pessoas acredita que visualizar é imaginar, mas visualizar, de verdade, é se transformar vibracionalmente naquilo que deseja manifestar. A diferença é sutil, mas imensa. Imaginar é sonhar acordado. Transformar é realinhar seu campo. É como ajustar a frequência de uma estação de rádio. Você não ouve a música que quer porque deseja. Você ouve porque está sintonizado. Bob Proctor falava do projetor interno. Ele dizia que o mundo externo é apenas uma tela em branco. O que aparece nela é reflexo do filme que está sendo rodado dentro de você. Esse filme é feito das suas crenças subconscientes. São elas que escrevem o roteiro. São elas que decidem o final, menos mesmo quando você acha que está no controle. Joe Dispenza aprofunda esse entendimento, ao nos lembrar que o campo quântico é um espelho vibracional. Ele não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é, ao que você emana, ao que você sente com verdade. Não adianta dizer eu quero amor se lá dentro vibra carência. O campo sente a diferença. E aqui está o erro mais comum. Muita gente usa a visualização como uma anestesia emocional. Fecha os olhos para fugir da dor, não para transmutá-la. Cria imagens mentais que não têm raiz no coração. Isso não transforma, isso adia. Porque o universo não responde à imagem, ele responde à vibração por trás dela. Agora, respire fundo. E se eu te dissesse que há uma crencometre silenciosa governando 95% das suas decisões, sem que você perceba, uma voz escondida que sussurra: você não é capaz, você não merece, você está sozinho. Essa voz não é você. Ela foi plantada e pode ser reprogramada. 21 dias não são sobre mudar a realidade fora, são sobre mudar quem você acredita ser dentro dela. É uma jornada de retorno à sua essência. Uma jornada para reescrever o seu campo interno, para que a tela da vida comece, finalmente, a mostrar o filme que sua alma sempre quis viver. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma, um cansaço silencioso que nasce da sensação de querer muito, e mesmo assim, não sair do lugar. Você já sentiu isso? Como se algo dentro de você soubesse exatamente o que quer viver, mas ao tentar dar o próximo passo, uma barreira invisível o impedisse de seguir. Esse é o padrão vibracional de quem já despertou para o desejo, mas ainda não quebrou a prisão da crença antiga. É como acender uma lanterna num quarto trancado. A luz está ali, mas a porta ainda não se abriu. Às vezes, essa resistência vem disfarçada de algo nobre, como o planejamento espiritual. Queremos estar prontos, esperamos o momento certo, mas no fundo, há medo. Medo de perder o controle. Medo de que, se algo mudar de verdade, a dor que escondemos precise finalmente ser sentida. O auto-engano é sutil. Muitos dizemos a nós mesmos: eu estou tentando manifestar, mas por trás dessa frase mora o sentimento oculto de indignidade. Como se, mesmo fazendo tudo certo, algo lá no fundo nos dissesse: você não é suficiente. Esse sentimento não se cura com esforço. Ele se dissolve com verdade. Com acolhimento, há ainda um fator silencioso, muitas vezes esquecido: ressentimentos não resolvidos, mágoas antigas, revas engolidas, lutas não choradas. Tudo isso permanece vibrando no campo, como ruídos que impedem a música da manifestação de tocar plenamente. A criação começa pela liberação, e liberar é um ato de coragem. Agora, com calma, leveza e sinceridade, proponho uma reflexão. 3 perguntas. Happiness Trust. Qual é a emoção que mais se repete quando algo não dá certo na sua vida? O que você acredita que precisa mudar no mundo externo para, só então, se sentir em paz? E o mais importante, que história sua mente repete sobre quem você é menos e que talvez nunca tenha sido verdade? Permita que essas perguntas toquem você, onde a razão não alcança, porque é nesse espaço íntimo, onde mora a crença esquecida, que a transformação começa. Existe uma ilusão perigosa disfarçada de sabedoria espiritual. A ideia de que visualizar, por si só, basta fechar os olhos
imaginar algo com força, repetir algumas frases e esperar o universo responder. Mas o universo não responde à imagem, ele responde à vibração que essa imagem carrega dentro do seu corpo. E é aqui que muitos tropeçam. Criam visões mentais lindas, cenários perfeitos, riqueza, amor, liberdade, mas dentro há medo, há ansiedade, há pressa, e a imagem, por mais bela que pareça, se torna incoerente com o sentimento. É como tentar tocar uma música afinada com um instrumento desafinado. O som não chega limpo, a frequência não se alinha. A visualização incoerente é como vestir uma roupa de festa com o coração ainda em luto. Não adianta. A vibração não mente. O campo percebe, e por mais que você deseje algo intensamente, se o desejo nasce de um lugar de carência, ele emana escassez. Muitas vezes, usamos essas imagens como fuga do presente, uma tentativa desesperada de escapar da dor atual. Criamos mundos imaginários para não encarar a realidade. Mas toda manifestação real começa ao acolher o agora, sentir o que há, e transmutar a partir daí. Agora imagine algo diferente, visualizar não como fuga, mas como ensaio vibracional. Uma dança interior entre emoção, presença e intenção. Feche os olhos e sinta. Sinta como seria se já fosse verdade. Como estaria seu corpo? Como seria sua respiração? Qual seria o ritmo da sua alma? Neville Goddard dizia: sinta como se já fosse. E essa é a chave esquecida. Sentir com verdade, com profundidade, com coerência. Não apenas ver com os olhos da mente, mas viver com o corpo da emoção. Visualizar é incorporar, é ensaiar a vibração da realidade desejada até que ela se torne natural, até que o seu corpo, sua energia e sua alma estejam em uníssono com aquilo que você escolheu manifestar. Imagine que sua mente é como um campo fértil, e cada pensamento, cada emoção sentida com intensidade é uma semente lançada nesse solo. O que você cultiva todos os dias é o que se torna sua paisagem interior. E é por isso que o tempo de 21 dias se torna sagrado, não como fórmula mágica, mas como ciclo de germinação vibracional. A neurociência nos revela algo fascinante. O cérebro não distingue entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. As conexões sinápticas se formam da mesma maneira. O que isso significa? Que cada visualização sentida com verdade é uma nova trilha sendo desenhada no seu mapa mental. E a cada repetição, essa trilha se fortalece. Mas há uma diferença vital entre repetição mecânica e repetição consciente. Repetir sem alma é como caminhar sem destino. Decorar não é o mesmo que reprogramar. A verdadeira reprogramação acontece quando você resgata a emoção por trás do pensamento. Quando você ressente, e não apenas repete. A prática dos 21 ciclos não é sobre contar dias. É sobre viver dias com intenção. É sobre unir emoção, foco e frequência no mesmo ponto. Quando você faz isso, algo muda. Você sente, não é esforço, é alinhamento. É quando o novo padrão começa a se tornar mais familiar do que o antigo. É quando o corpo começa a responder com leveza ao que antes era apenas teoria. E nesse processo, o silêncio interior se revela como um grande mestre, porque muitas vezes, entre um mantra e outro, entre uma prática e outra, é no espaço do silêncio que a transformação real se instala. O silêncio que escuta, o silêncio que integra, o silêncio que cura. Quando você se entrega com presença a esses ciclos, não está apenas repetindo palavras, está redesenhando o seu campo, está ensinando ao seu corpo uma nova frequência, está criando dentro de si o espaço vibracional onde a nova realidade poderá florescer. Há uma dor quase invisível que nos acompanha quando acreditamos que estamos atrasados na vida, como se tudo devesse já ter acontecido, como se a felicidade tivesse um cronômetro. Mas essa dor não nasce da alma. Ela nasce do desencontro entre o tempo linear da mente e o tempo vibracional da existência. O tempo do coração é diferente. Ele não corre, ele pulsa. E o campo quântico, onde a manifestação acontece, responde a esse pulso, não ao relógio. Quando nos angustiamos, quando nos apressamos, quando sentimos que precisa ser agora, criamos um ruído no campo, um tipo de interferência vibracional. A ansiedade espiritual se torna um obstáculo invisível à criação consciente. A pressa nasce da dúvida, porque quando há certeza interna, há confiança no tempo das coisas. Mas quando há medo, queremos forçar, acelerar, empurrar. Tentamos fazer o campo obedecer, e isso gera desalinhamento. Manifestar não é controlar, é cocriar. É permitir que o invisível dance com o visível em harmonia. Muitas vezes, os sinais de que estamos tentando forçar o campo são sutis.
a comparação constante com a vida dos outros, a impaciência disfarçada de foco, a rigidez dos rituais, que em vez de libertar, nos aprisionam. E o mais paradoxal, quanto mais precisamos que aconteça, mais afastamos o que desejamos, porque o preciso vibra escassez. E o campo responde ao que é, não ao que falta. A natureza nos ensina sobre isso com simplicidade. A semente, ao ser plantada, não se apressa. Ela não teme o escuro. Ela não duvida do processo. Ela apenas se entrega ao ciclo, confia na luz que virá e floresce quando é tempo. A pressa vibracional é uma armadilha da mente, mas a confiança é uma oração silenciosa da alma. E é nessa oração que a verdadeira manifestação acontece. Seu corpo escuta tudo que sua alma sussurra, e cada crenca, cada emoção mantida em silêncio, se expressa de alguma forma na matéria. O que pensamos, sentimos e acreditamos não fica apenas no campo mental. Isso se transforma em química, em hormônio, em célula. Isso se transforma em corpo. Bruce Lipton nos mostrou que nossas emoções crônicas alteram a biologia celular. E mais do que isso, a epigenética revela que não somos reféns do nosso DNA. Somos reféns da frequência que ativa esse DNA. Ou seja, não é o código genético em si que determina quem nos tornamos, mas o ambiente energético onde esse código está imerso. E esse ambiente é a nossa vibração. A manifestação não é um fenômeno psicológico, é bioeletromagnético. Envolve campos de energia, impulsos elétricos, correntes químicas. Cada pensamento é uma onda, cada sentimento é uma partícula. E a realidade que vivemos é o colapso dessas vibrações em forma de experiência concreta. Quando a mente e o corpo entram em coerência, algo extraordinário acontece. Não é milagre, é sintonia, é cura. Cura como consequência natural da harmonia vibracional. Cura não como ausência de dor, mas como realinhamento com a verdade interna. Greg Braden nos lembra que o coração é o grande orquestrador dessa realidade vibracional. É nele que mora a sabedoria esquecida. É nele que a mente encontra direção. Quando o coração guia, o corpo responde. E o campo se ajusta. Reprogramar uma crença não é apenas mudar um pensamento. É mudar o ritmo do coração, a postura do corpo, o fluxo da respiração. É reescrever a sua presença no mundo. Porque quando a crença se torna corpo, a realidade se transforma sem esforço, naturalmente, profundamente, inegavelmente. E então, com suavidade e verdade, fica uma pergunta: e se o corpo que você habita hoje for o espelho mais honesto das histórias que você ainda carrega dentro?